vós recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Feliz sábado a todos, muito bom dia para você que veio à casa do Senhor, e bom dia também para você que está em casa, que o Espírito Santo esteja ministrando o teu coração, abra o coração para o entendimento dessa palavra de hoje. Nós vamos orar agora então, pela adoração ao Senhor também, através dos dízimos e ofertas, e aqueles que têm algum pedido especial em seu coração, tanto aqui na casa do Senhor, como também em sua casa, que agora coloque, pense, medite sobre esse assunto, que tem conversado com Deus. Nós vamos estar orando e creia mesmo que o Senhor pode fazer a diferença e com certeza Ele vai fazer. Vamos orar? Santo e bom Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua onisciência, onipresença, onipotência, que o Senhor está em todos os lugares, assistindo e vendo cada coração, Senhor Deus, nessa manhã. Obrigado pela oportunidade de vida, Senhor Deus, que os nossos problemas agora, Senhor Deus, sejam chegados até o Senhor, como o Senhor já sabe, e que o Senhor possa resolvê-los para nós, Pai, porque o Senhor é nosso Pai querido e tem nos amado, nos cuidado e nos confortado e consolado por meio do Teu Espírito, Pai. Eu peço que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre a Tua igreja, Deus, e que a nossa nação, Pai, esse povo que está aqui, Deus, seja renovado, assim como eu também, que possamos entender do Senhor mais e levar o Senhor adiante, Pai, que haja transformação nesses dias, Pai. Nós estamos ainda em meio a uma pandemia, mas oramos a Ti, Espírito amado, que nos faça vencer, que nos faça, Senhor Deus, passar por essa e dar o bom testemunho de quão grande é o amor do Senhor por cada um de nós, que possamos testemunhar os milagres que o Senhor tem feito em cada um de nós. Pai, una a Tua igreja nesta manhã. E mais uma vez oramos que a Tua palavra, Senhor Deus, venha saciar, que cada um receba a porção que o Senhor tem nesta manhã para nós. Em nome de Cristo, assim nós oramos. Amém. Bom dia, igreja. Um feliz sábado a todos. É com muita alegria que mais uma vez eu estou aqui na Igreja Central de Campo Bom para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus? Vamos lá em Romanos capítulo 15 e vamos começar na palavra de Deus. Eu peço que tu curva a tua fronte e nós vamos orar a Deus. Bondoso Deus e maravilhoso Pai que se encontra nos céus. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim da história desse mundo. O Senhor prometeu que o Senhor ia nos guiar nos caminhos da eternidade. Através da tua palavra, Pai, nós achamos esse caminho. Por isso, grande Deus, que o Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever, esse mesmo Espírito esteja aqui nos dando entendimento do que vamos estudar nessa manhã. Pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Querida igreja, o verso 4 de Romanos capítulo 15 diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então o Senhor disse que tudo que está escrito nesse livro é para nos ensinar, é para nos preparar, é para nos mostrar o caminho que devemos seguir. E se tão somente nós fizermos assim, nós vamos encontrar paz no Senhor Jesus. Amém? Agora nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 10. Em 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo escrevendo para os coríntios e também para nós hoje, a partir do verso 7,
ele está dando umas admoestações para o povo de Corinto, mas para nós também. Então, nós vamos encontrar aqui esses 2 versos, vão falar do texto que nós vamos estudar nessa manhã. E que nós possamos aprender isso, porque o Senhor disse que Ele não vai fazer nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amém? Aqui no capítulo 10 de Coríntios, de 1 Coríntios, no verso 7, diz assim: Não vos, pois, façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000 pessoas. Esses 2 versos. Meus irmãos, sempre que há uma repetição, e eu quero dizer que a história se repete. Então, sempre que há uma repetição, se Paulo, depois de tantos anos, ele nos escreveu com tanto carinho, direcionado pelo Espírito Santo, esses versos. E olha o verso 11, o que está escrito. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Então, Paulo, dizendo assim, o que vocês estão ouvindo, esse exemplo da história de Israel, está escrito para vocês, sobre quem o fim dos tempos tem chegado. Meus irmãos, o pecado de Satanás nesses últimos dias é a imoralidade. É a imoralidade que ele levou o povo de Deus na fronteira da Canaã terrestre a cair. E ele diz que ele vai atuar do mesmo jeito no final da história. E Deus está nos dando um aviso. Deus está nos alertando para nós termos cuidado com a nossa vida e com a nossa condição diante dessa sociedade. Deus está dizendo, o inimigo vai atacar do mesmo jeito, tome cuidado. E nós vamos ir agora para Números capítulo 25, lá no Antigo Testamento. O 4º livro da Bíblia, nós vamos ver o que aconteceu com o povo na entrada. Nas vésperas, eles já estavam vendo a terra prometida. Só tinha o rio na frente e eles estavam lá. Eu vou falar um pouquinho do contexto desse que nós vamos estudar nessa manhã. Nós sabemos que Israel tinha sido libertado do Egito. Israel estava vivendo sobre o poder e a direção de Deus. E Israel estava assolando as nações. Quando Balaque vê Israel acampado, ele teve muito medo. E ele chamou alguém que se dizia um profeta de Deus, para amaldiçoar esse povo. E ele chamou então Balaão. E Balaão foi lá para amaldiçoar o povo. Mas quando Balaão viu aquele povo, ele diz, não tem como eu amaldiçoar esse povo. Esse povo, enquanto que estiver na obediência a Deus, maldição nenhuma pode atingir esse povo. Mas eu vou te dar um conselho, ele disse. Faz uma festa, uma grande festa. Arruma umas mulheres bem bonitas, bem cheirosa, bem atraente e convida o povo. Se tu levar o povo a desobedecer a Deus, tu consegue vencer eles. Que tristeza, igreja. Que tristeza, meus irmãos. Vamos lá para o livro de Números 25. Diz assim, habitando Israel em Setim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estes convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu, se inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todos cabeça do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens de sua tribo que se ajuntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe aos seus irmãos uma medianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Enquanto eles choravam diante da tenda da congregação, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote,
levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelitas até o interior da tenda e os atravessou. Ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram na praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que o meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, dize-o: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a medianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos moabitas. O nome da mulher medianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os medianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligirei os medianitas e as ferirei, porque eles vos afligiram a vós outros, quanto vos enganaram, no caso de Peor, e no caso de Cosbi, filha do príncipe medianita, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Meus irmãos, lembra que quando o povo começou a murmurar contra o Senhor, dizendo que eles estavam no Egito e agora eles estavam no deserto, que estava muito difícil, que eles não podiam conquistar aquela terra? Eles disseram que mais antes eles tivessem morrido no deserto, no Egito, do que vindo para o deserto. Meus irmãos, o povo estava tão insatisfeito com o que Deus estava oferecendo para eles, que Deus disse para Moisés que nenhum daqueles que saíram do Egito ia entrar na terra prometida, porque eles não acreditaram que Deus poderia conduzi-los. Esses 24 anciões, 24.000 anciões, era o restante daquele povo. Era o restante que Deus disse que ia morrer no deserto. Então, nós podemos ver, meus irmãos, aqui, a palavra de Deus se cumprindo, a insatisfação em seguir a Deus. A insatisfação de buscar a presença de Deus, muitas vezes, me separa de Deus. E foi o que aconteceu com o povo. Querida igreja, eu trago umas lições para a nossa vida. Este livro aqui, está falando sobre como que vai acontecer nos últimos dias. E aqui, meus irmãos, eu tiro lições para a nossa vida. Aqui diz que Baal Peor foi o crime da imoralidade sexual. Foi o que fez esses homens caírem. Esses homens eram homens valentes. Esses homens tinham vencido guerras superiores a eles. Eles eram homens que eles não temiam o mal, eles não temiam o perigo. Eles eram homens corajosos. Eles desbaratavam essas nações, a fio da espada mesmo. Só que diante daquelas mulheres, caiu um por um. Um por um. E eu fico muitas vezes pensando, meus irmãos, muitas vezes Deus está nos dizendo assim: toma cuidado, fica esperto, já previne, te controla. Deus está dizendo para nós, porque Ele diz assim, a habilidade dessas mulheres para iludir não parou em Baal Peor. Não parou, meus irmãos. Meus irmãos, quando nós olhamos para a história da Bíblia, nós vamos ver que as quedas dos maiores homens teve uma mulher envolvida no meio. Nós vamos ver a história de Davi, nós vamos ver a história de Sansão e tantos outros. Nós vamos ver essas histórias se repetindo e diz que não parou lá. Então, eu peço em nome do Senhor Jesus para minhas irmãs também, que nós não sejamos um instrumento do inimigo para levar os nossos irmãos a pecar. Eu clamo isso em nome do Senhor Jesus.
Sempre, meus irmãos, que nós estamos muito preocupados com a nossa sexualidade, com a nossa aparência, que ela seja uma aparência sexy, eu fico me perguntando o que tem dentro do teu coração. Que pensamento que tu tem do céu? Um lugar puro e santo. Que pensamento nós temos quando muitas vezes nós postamos alguma coisa nas redes sociais? Eu fico me perguntando, o Senhor diz que o povo dele está sendo destruído porque falta o conhecimento. Mas Deus deixou toda a luz para essa igreja. Deus deixou todo o conhecimento para essa igreja. E eu preciso ouvir a voz de Deus, falando através da palavra dele. Não tem outro meio de Deus se comunicar comigo. E aqui diz assim, ó. Balaque, sobre o conselho de Balaão, colocou a armadura, a armadilha, e Israel teria enfrentado bravamente o inimigo em batalhas, resistindo a eles e tornando-se vencedor. Quando, porém, as mulheres chamaram a sua atenção, eles não resistiram. E eu fico olhando, meus irmãos, Moisés, o líder, já idoso, estava muito preocupado em atravessar. Só tinha o rio na frente, eles já viam a cidade. E Moisés, preocupado com isso, não tomou conhecimento do que estava acontecendo ao seu redor. Quando ele percebeu, ele viu que o povo não só estava indo, mas estava trazendo para dentro do acampamento também. Meus irmãos, eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, te associa com as pessoas que não professam a mesma fé, unicamente para ajudar elas. Não compartilhe com os divertimentos delas. Isso não faz parte para o povo de Deus. Deus nos chamou como um povo separado, santo e peculiar. Nós não podemos nos associar nos divertimentos do mundo. É Deus que está dizendo. É Deus que está nos alertando. E ele diz assim, ó. Próximo ao final da história humana, Satanás irá atuar com os mesmos poderes e da mesma maneira. Está escrito, meus irmãos. Está escrito. Deus tão graciosamente deixou isso escrito. Quem sou eu para dizer que Deus está errado e eu posso confiar em me arriscar no terreno do inimigo? Quem sou eu para dizer isso? Agora eu fico me perguntando, se Deus está me alertando, se Deus está me chamando, será que eu sou mais inteligente do que Deus? Que Ele conhece o fim desde o princípio? Meus irmãos, Satanás está armando cilada para mim e para você todo momento da nossa vida. Eu quero que tu entenda isso. E ele diz que hoje o pecado que ele vai levar à humanidade é o pecado da imoralidade sexual. Quando fala de imoralidade sexual, envolve tudo, meus irmãos. A palavra é genérica, mas ela envolve tudo. Eu quero dizer que fornicação, sexo antes do casamento, meus jovens, é pecado diante de Deus. É pecado. Eu quero te dizer que pornografia é pecado diante de Deus. Adultério é pecado. Meus irmãos, aqui o povo, eles estavam já, vamos dizer assim, descansando das batalhas. Eles estavam num momento, assim, de, vamos dizer, de relaxamento. E eu quero te dizer que isso é o pior momento que nós podemos estar. Porque eu vejo assim, meus irmãos, que quando o povo estava lá só olhando já a terra para entrar, eles relaxaram e pensaram, já vencemos muitas batalhas, agora é só entrar e possuir a terra que o Senhor nos deu. Nesses últimos dias, meus irmãos, alguém me procurou e disse assim, irmã Bárbara, quando entrou essa pandemia, a gente estava muito em casa e eu não tinha muita coisa para fazer. Ele diz, quando eu percebi, eu estava me envolvendo com alguém muito longe pelas redes sociais. E isso se tornou público. Disciplinado da igreja. Ele diz, eu não tinha o que fazer. Meus irmãos, enquanto que tu não te apegar em trabalhar para o Senhor,
em trabalhar para ele, está ocupado, como Moisés estava ocupado, Satanás vai achar na tua mente alguma coisa para colocar. Te envolve com as coisas do Senhor. Te envolve com o reino de Deus. Busca em Deus. Hoje o Senhor Jesus está dizendo, volta para casa. Volta. Volta. Ele diz, não importa o que tu viveu até hoje, volta para mim, volta para casa. É o apelo que o Senhor faz. Meus irmãos, o que mais Deus pode fazer para a igreja dele, para o povo dele? Nós temos esses relatos registrados para nos servir. A palavra de Deus diz que tudo que foi escrito foi para nos ensinar que foi escrito. O que Deus pode fazer se eu não tenho interesse em aprender? O que mais Deus pode fazer para mim se eu não tenho interesse em aprender? Ele disse assim que, lá em Hebreus, capítulo 10, 26, diz assim, ó, se depois de nós ter conhecido, nós tivermos o pleno conhecimento da vontade de Deus, se nós ainda vivermos deliberadamente em pecado, não há sacrifício para nós, não há esperança para nós. Meus irmãos, ou o sangue de Cristo, como foi cantado, que ele tem poder, ou o sangue de Cristo te purifica hoje, ou o teu próprio sangue vai te condenar no dia do juízo. É o que está escrito. É o que está escrito. Meus irmãos, te envolva, nós estamos também no limiar dos acontecimentos eternos. Nós podemos ver os passos de um Deus que se aproxima. E eu te pergunto, onde é que estão as tuas afeições? O Senhor chama nós para olhar para cima. O Senhor diz, tira os olhos deste mundo. Eu quero te dizer, igreja, tudo que existe neste mundo está condenado à destruição. Está sob a maldição de Deus. Tudo, tudo. Não pensa numa capa babilônica. Não pensa numa barra de ouro. Não pensa na prata. Pensa que tudo está condenado por Deus. A única coisa que é eterno está nesse livro. E a eternidade vem de cima, vem do Senhor. Eu quero que tu pensa, meus irmãos. E Deus está dizendo, meus irmãos, eu não estou falando palavras minhas. Eu sempre converso com Deus, eu digo, Senhor, quem sou eu para levar uma mensagem dessa? Quem sou eu? Eu pergunto para Deus. Ele diz, tu só é um instrumento nas minhas mãos. E ele diz, é a mensagem presente que precisa ser dado para o meu povo. O meu povo também está nas fronteiras da Canaã celestial. E há perigo no acampamento. O Senhor está dizendo. E é em nome dele que eu estou aqui. É em nome dele que eu estou fazendo esse apelo para você. Eu não sei quantas pessoas vão ouvir essa mensagem, mas eu faço um apelo a todos que estão ouvindo essa mensagem. Cuida os teus caminhos, cuida as tuas escolhas, te envolva com aqueles que têm a mesma fé que tu tem. Próprio Deus diz que quem comigo não ajunta espalha, quem não é comigo é contra mim. Querida igreja, queridos jovens da igreja, vocês são a força da igreja. Deus tem planos lindos para os jovens. Mas eu fico olhando, como pode o jovem se conservar puro, somente seguindo o que o Senhor diz? Ninguém vai se conservar puro longe dos caminhos do Senhor. Nós não podemos desviar, o nosso inimigo, ele é perseverante, ele está fazendo horas extras agora. Ele sabe. E ele diz assim que haverá mulheres que vão se tornar tentadoras e que vão fazer tudo o que estiver ao seu alcance para atrair e ganhar a atenção dos homens. Foi assim que elas fizeram. Elas chegaram bem discreta para ganhar a atenção do povo. Ganhar a atenção do povo. Depois que elas ganharam a atenção, diz assim que
Primeiro elas irão atrás para ganhar dos homens a atenção, depois as suas emoções e finalmente vão fazer eles transgredir o 7º mandamento. Meus irmãos, isso é que nem uma água de uma represa. Tu não consegue, quando tu vê, tu já está envolvido. Pelo menos é o relato que toda pessoa que se envolveu em adultério me conta. Eu nem sei como é que eu entrei nisso. Eu nem sei como é que isso aconteceu comigo. Então eu quero dizer, meus irmãos, eu prefiro crer em Deus e seguir o que Deus me diz. Se eu seguir o que Deus me diz, eu não correrei perigo, porque Ele está comigo. Hoje o inimigo procura do mesmo jeito nos desviar da presença de Deus. Enquanto que nós estivermos na presença de Deus, seguindo os conselhos de Deus, não há encantamento nem maldição sobre a nossa vida. Nós sabemos que Balaão, em vez de amaldiçoar o povo, ele abençoava o povo. Ele diz, eu não posso amaldiçoar um povo que Deus abençoa. Mas eu te dou um conselho. E o povo, meus irmãos, o povo acreditava que Balaão era ainda um profeta de Deus. Mas quando Balaão recebeu aqueles mensageiros e Deus disse para ele, não vá. E ele, pelo ganho, ele tinha vontade de ir. O Senhor deixou ele ir. Ele já não era mais um profeta de Deus. E o Senhor disse, tu só vai falar aquilo que eu botar na tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Deus Criador, que Ele coloca as palavras na nossa boca quando nós nos colocamos na presença dEle. Meus irmãos, um conselho que te leva a transgredir, por menor que seja a palavra de Deus, não vem do Senhor. Toma cuidado, fica esperto. Todos, não me interessa quem seja, meus irmãos. Eu sempre peço a Deus, quando eu vou dar um conselho para alguém. A pessoa está me falando e eu estou com os olhos, o pensamento na eternidade. Eu digo, Senhor, tenha misericórdia de mim. O que eu vou responder para essa pessoa? Nós não temos nada, porque nós não enxergamos além do que os nossos olhos estão vendo. Mas o Senhor vê o fim desde o princípio. E Ele está dizendo assim, que vai ser bem assim que vai acontecer. Ele diz assim, ó, que nessa fase de nossa história, ele diz assim que Satanás está armando as mesmas ciladas, porque ele sabe que o povo já está entrando na Canaã celestial. E ele quer destruir o máximo de nós que ele puder. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que Ele diz, eu vou dizer como é que Ele vai agir. E quanto Paulo dizendo que isso foi escrito para exemplo nosso, sobre quem o fim dos tempos tem chegado. E eu creio, meus irmãos, que nós somos o povo do fim dos tempos. Eu creio, meus irmãos. Muitas vezes, meus irmãos, eu vejo as pessoas muito preocupadas com essa pandemia, muito preocupado com os acontecimentos, com o desemprego, com a crise social. Eu quero dizer que quem me sustenta é Deus. Eu quero dizer que quem cuida da minha vida é Deus. E eu quero dizer que o Deus que eu sirvo está no controle desse mundo. Então eu não preciso ter medo. Muitas vezes o medo me paralisa de olhar para Deus, de buscar a Deus. O medo sempre paralisa o ser humano. E eu preciso saber quem é o Senhor da minha vida. Se hoje nós podemos fazer como Elias fez lá no Monte Carmelo, até quando? Até quando? Até quando ele gritou? Vocês vão ficar indecisos de que lado vocês estão. Até quando? Ele diz assim, o mundo vai atrair vocês. Se o céu é uma realidade para vocês, busque as coisas de Deus. Se o mundo é que te atrai, busca o mundo de uma vez. Foi o que Elias disse. E Deus diz a mesma coisa hoje. Deus não aceita corações divididos, meus irmãos. Ou nós demos tudo por esse evangelho e vai custar tudo para nós. Deus não aceita nada menos do que isso.
E eu louvo o nome do Senhor por isso. Deus não é Deus de barganha. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de aliança. E eu me exalto em servir a Ele. Eu tenho alegria. Hoje de manhã pela manhã nós temos 2 cultos na nossa igreja. E eu participei do primeiro culto da nossa igreja. E eu pude presenciar quantas coisas lindas Deus tem dentro desses livros para nós. Quantas coisas lindas Deus tem aqui para nós, que vão fazer nós perder o interesse por esse mundo. Mas eu te pergunto, quanto tempo do teu dia tu tem gastado com esse livro? Quanto tempo tu tem buscado o Deus que te salvou, o Deus que te criou e o Deus que está intercedendo por ti? Meus irmãos, sabe por que Deus tem tanta ira contra o pecado? Porque o pecado tira quem Ele ama da presença dEle. É por isso que Deus se indigna com o pecado. Deus tem ira mesmo contra o pecado. Não contra o pecador, mas contra o pecado. Meus irmãos, nós temos que tomar uma decisão. Meu Deus, Deus está esperando isso de nós. Deus quer que nós se levantamos como um povo de Deus, um povo santo, um povo separado por Deus. Deus está esperando isso. E eu quero dizer, igreja, se Ele não for tudo hoje na minha vida, Ele nunca será. Nunca. Porque o que Ele me dá é o dia de hoje. O que Ele me dá é esse dia, para mim me colocar de que lado do exército eu estou. Do lado de Cristo, vencedor, ou eu estou do lado dos perdedores? Porque Cristo já venceu, Ele não vai vencer. Então quem se posicionar do lado dele pode ter certeza que já é vencedor. Isso está escrito, somos mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, eu tenho que aprender a depender de Deus. Quando o pastor me convidou para passar a mensagem hoje, eu conversei com Deus, eu digo, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor, para levar a mensagem? Eu sei que aqui tem pessoas mais cultas do que eu sei disso. O Senhor disse para mim, Bárbara, a sabedoria do mundo é loucura para mim. Eu só quero que o ser humano esteja disposto a me servir. Só isso. Eu disse, isso eu estou, Senhor. Isso eu sempre estou disposto a te servir. Faça em mim o teu querer. E me usa como instrumento nas tuas mãos. Para isso tu me criou. E para isso tu me salvou. Meus irmãos, Deus está esperando para fazer grandes coisas na vida de cada um de nós. Quando a gente olha para as histórias da Bíblia, a gente olha para as histórias daqueles personagens, não eram personagens perfeitos, sem defeito, não. Eram seres humanos falhos como eu e você, mas que ousaram a se levantar em nome do Senhor. Ousaram a confiar naquele poder que os sustentava. Não coloca a tua âncora naquilo que tu acredita que é segurança. Não coloca a tua âncora na tua conta bancária, no teu emprego e na tua família. Tudo isso pode se desfazer a qualquer momento. Coloca a tua esperança naquela âncora que vai te sustentar nos momentos mais difíceis da tua vida. Se chama Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Meus irmãos, não troca a eternidade por nada desse mundo. Não troca, meus irmãos. É um apelo de um coração de uma irmã, pedindo, não troca, não troca. Jesus está chegando. Jesus está voltando. Ele diz, vigia, ora, vigia e ora, e anda comigo, e eu vou te sustentar. Eu não consigo
consigo me imaginar um Deus tão poderoso e nós vivermos tão desalentados. Eu não consigo imaginar isso. Isso para mim é contra do que eu estudo. Eu quero dizer, meus irmãos, no momento de maior prova da minha vida, é que eu me sinto mais amada por Deus. É que eu me sinto mais perto de Deus. É que eu me sinto mais forte. Aí eu entendo o que Paulo diz. Quando eu sou fraca, daí é que eu sou forte. Como tu acha que Deus, quando escolheu as pessoas para fazer o trabalho e a obra dele, tu acha que Deus escolheu eles por alguma coisa que eles tinham? Não. A única coisa que Deus via neles, que eles tinham uma disposição para servir ao Senhor. Eles eram incansáveis. Eles não se fatigavam, eles não se cansavam, porque quem sustentava eles era um poder maior. Meus irmãos, se nós não nos apegarmos com a mão do nosso Deus, pode ter certeza, nós não vamos passar pelas provas que tem à nossa frente. Mas em nome do Senhor Jesus, Ele vai nos erguer como um troféu e dizer assim: olha o que o meu poder foi capaz de fazer. Eles creram em mim. E crer, meus irmãos, é obedecer. Crer é obedecer mesmo sem ver. Hoje Deus chama e diz assim: acredita no que eu estou dizendo, porque isso vai acontecer. Hoje eu vejo tantas pessoas, meus irmãos, tantas pessoas que eram pregador desse evangelho, que estão fora dessa igreja, por a imoralidade sexual. Pregadores que exaltavam o nome do Senhor. Um dia alguém me disse assim: irmã Bárbara, eu sei bem certinho quando eu caí. Eu deixei de orar, eu já não orava mais. E eu já não estudava mais a Bíblia. Ele diz assim, ó, e aquilo era tão incrível porque eu não sentia vontade de fazer isso. Meus irmãos, eu quero que tu entenda uma coisa. O ser humano pecador não tem vontade de estar na presença de Deus. Eu preciso entender que é uma questão de vida ou de morte. O Senhor diz para mim hoje assim: eu coloco a vida e a morte, escolhe a vida, Bárbara. E eu vou te levar para te morar comigo. E ainda vou te sustentar nesse mundo aqui. E não importa o que vier, eu sou mais forte do que o mal que possa te atingir. Meus irmãos, eu entendi que Deus me chamou para mim ter uma vida elevada, acima desse mundo aqui. Então esse mundo não me atrai. Eu entendi pelas Escrituras e pelo Espírito de profecia que Deus me chamou para restaurar de novo em mim a imagem de Deus. E eu quero. Meninas, eu escolhi ser princesa do reino dos céus. Eu escolhi isso porque é esse título que Deus me oferece. Esse mundo aqui é sujo para mim. Esse mundo não me atrai nem um pouquinho. Eu estou aqui até o dia que Deus quiser. Se Ele quisesse me buscar hoje, louvado seja o nome dEle. Eu iria com muita alegria. Porque eu entendi o que Ele tem para me oferecer. Mas muitas vezes, meus irmãos, infelizmente nós estamos como o povo que saiu do Egito, olhando para trás e querendo voltar para o Egito. Esquecendo que a Canaã está aqui na frente. Muitas vezes o nosso semblante mostra que nós somos infelizes nas coisas de Deus, porque nós não compreendemos o nosso chamado. Eu me alegro no chamado que Deus me fez. Eu me alegro porque Ele me tirou desse lamaçal de sujeira. E Ele disse: eu vou te erguer acima disso aqui. Tu vai viver aqui, mas tu não vai pertencer para isso aqui, porque a minha graça vai te sustentar. Meus irmãos, eu não troco isso por nada desse mundo. E eu quero dizer, se há uma alegria no coração dessa pecadora, é estar aqui compartilhando com vocês a mensagem de Deus. Se há uma alegria no meu coração, é quando eu entro na sala de audiência com o meu Deus.
aí eu me encho de alegria. Porque Ele diz: eu suprirei todas as tuas necessidades. É Deus que fala. É Deus que está falando. E eu quero que tu pensa, meus irmãos. Eu quero que tu pensa, queridas irmãs. Vamos nos portar como filhas de Deus. Quando nós nos vestirmos, vamos perguntar se Cristo Jesus aprova essa vestimenta. Vamos perguntar para Ele. Vamos perguntar para Ele se eu me apresento. Não estou falando só aqui na igreja, meus irmãos. Eu não posso ser cristão aqui na igreja. Eu tenho que ser cristão onde é que eu estou. Eu tenho que perguntar para Deus se eu sou uma representante dEle onde é que eu estou. Meus irmãos, só tem dois caminhos. Ou eu represento a Cristo, ou eu represento o adversário dEle. E Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor diz: eu vim para que tu tenha vida e tenha em abundância. Eu digo para os meus netos, para minhas netas: busca o Senhor. Busca o Senhor, pede para o Senhor, que o Senhor vai te dar um marido, uma esposa. Pede para Ele, pede para Ele. Não busca por ti mesmo, pede para o Senhor, e Ele vai dar, Ele vai dar. Meus irmãos, Deus está angustiado, Deus está, vamos dizer assim, desesperado, querendo que nós despertemos ao sair dessa igreja. Eu não quero, meus irmãos, em nome de Cristo, não quero que tu te sinta incomodado com essa mensagem, a menos que o Espírito Santo te incomoda. A menos que o Espírito Santo te incomoda. Reflita, o que tu está fazendo da tua vida? Eu não conheço a realidade de nenhum de vocês, eu só conheço a minha. Mas se Deus me disse que essa é a mensagem que tem que ser pregada, Ele vai me pedir conta um dia. Ele disse: tu pregou a mensagem para o tempo presente? E eu estou aqui, em nome dEle. E é em nome dEle que eu convido a Rafa para louvar o nome dEle. Que nós juntos podemos, como igreja, nos erguer. Esta igreja, meus irmãos, esta igreja aqui, esses membros que estão ali, consagrados a Deus, abalaria o mundo. Ele fez isso com 12 apóstolos. E aqui tem mais, bem mais que 12. Vamos nos consagrar a Deus. Vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. E com certeza, Ele vai nos erguer acima da miséria desse mundo. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus vai honrar aqueles que honram Ele. Muitas vezes hoje nós achamos que tudo é normal. Não é normal. Nós precisamos ir para a palavra de Deus e ver o que é normal para Deus. Vamos nos colocar em pé. Bondoso Deus, obrigado pela tua misericórdia, Pai. Obrigado por mais uma vez tu ter pregado para nós. Obrigado, Senhor, porque tu não nos deixou aqui nesse mundo sem saber o caminho por onde andar. Obrigado, Senhor, porque se nós seguirmos os teus conselhos, Pai, e as tuas ordens, nenhum de nós vai perecer. Ajude o teu povo, Pai, que nenhum de nós venha se rebelar contra ti, mas que nós possamos, Pai, com humildade de coração, reconhecer as nossas faltas e as nossas falhas para contigo. E tu está disposto, Pai, sempre a nos perdoar e nos reconciliar contigo. Seja conosco, Pai, te pedimos e te agradecemos. No nome santo de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém.